Vamos lá. Caramba. Vamos fazer prova aí, vamos fazer questão. Vamos fazer questão. Isso aí. Ó, tem uma coisa interessante que eu quero mostrar a você aqui. Vamos falar um pouco de... Vamos fazer uma questão assim, aleatória, tá? Aí depois a gente volta e faz aqueles textos iniciais. Eu selecionei algumas aqui. Aí, na frente. Prova... eu quero que você bote na página 18. A página 18, por favor. Prova 3, tá? Página 18. Nós fizemos a questão 6? Fizemos? Beleza. Show de bola. Era esta. Cara, tem uma questão da FCC muito legal. Cadê? Ela trabalha... Olha aqui, que bacana. Peraí. Página... Acho que é essa mesma. Deixa eu ver. Vamos lá. Página 35. Porra, interessantíssima essa questão. Envolve semântica aí de conjunção. Olha só. Pra você ter uma ideia. Ele botou assim, ó. Ainda que já tivesse, página 35, questão 15. Tá vendo aí? Ó, ainda que já tivesse uma carreira solo de sucesso, sentiu que era hora de formar seu próprio grupo. Olha só. Tá, eu vou colocar aqui exatamente isso, tá? Pra você entender o que eu vou falar. Ainda que... Tenta fazer aí. Já tivesse uma carreira. Vamos lá. Qual é a primeira dúvida que bateu na minha cabeça quando eu li essa questão? Normalmente o aluno pensa, pô, isso indica o quê? Oposição, né? Normal. Oposição, pô. Os caras pegam aqui e falam assim, pô, ainda que é oposição. Aí o cara pensa, pô, oposição na língua portuguesa existem duas formas normalmente. Quais são? Adversativa ou concessiva, né? Adversativa ou concessiva. Então vamos pensar assim, se ela for uma concessiva, ela vai ser uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Concessiva. Representada, absurdamente pela conjunção embora. Normalmente no concurso aparece o embora bastante. Aparece o conquanto e aparece a locução. Ainda que. Ó. Ainda que. Então, quando o cara fala assim, pô, eu olhei o ainda que, o aluno que é decorador, ele fala assim, pô, ainda que normalmente ele é concessivo. E é. E é mesmo. Só que existe também a oração coordenada, sindética, adversativa. Cara, isso é muito bacana. Aí ele fala assim, quais são as conjunções adversativas? Aquele bolo que a gente decorou. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, blá, aquela, né? Aquela, isso, tá. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Aí o cara fala assim, pô, apareceu embora? Então, se apareceu embora, pô, ele não é adversativo, ele é o quê? Concessiva, né? Pô, normal. Aí o cara, beleza. Tá, mas primeiro vamos lá. As duas indicam oposição. Qual a diferença entre elas? Como é que eu olho uma oposição e falo assim, é adversativa? Aí eu olhei, é concessiva. Porque assim, eu posso fazer oposição do jeito que eu quiser.
Ou com adversativa ou com concessiva. Não importa, as duas indicam oposição. Quando eu falo, ainda que tivesse uma carreira de sucesso, solo de sucesso, sentiu que era a hora de formar o seu próprio grupo. Presta atenção, se o cara sozinho já faz sucesso, qual é a lógica de o cara pensar em fazer grupo? Isso é uma coisa o quê? Oposta. É uma oposição. Tá, mas o que ele usou aqui? Quando eu olho para isso aqui, eu já penso assim, ó, é concessiva. Não pela conjunção e nem pela ideia, e sim pela posição da conjunção da locução conjuntiva. É impossível você iniciar uma oração com a conjunção adversativa. Não tem como. Não existe isso. Ela é muito bonita, mas não consegue se casar. Tenta inverter. Mas não consegue se casar, ela é muito bonita. Não tem como. Impossível. Então a primeira dica é, olhei. Pô, peraí, se eu consigo inverter e o negócio fica bacana, com certeza esse texto original é o quê? Concessiva. Com certeza. Olha que loucura. Aí ele fala assim, ainda que tivesse outra redação para a frase acima, iniciada por já tinha uma carreira, aí ele fala assim, e fiel ao sentido original, deve gerar o seguinte elo entre as orações. Pela lógica, eu acabei de afirmar, isso aqui é adversativo ou é concessivo? Naturalmente, você marca que letra? Vamos pensar, qual é a concessiva aí? É o embora. Então, qual é a letra? C. Mas é, pô, mas não cabe. Então é B. Não, não é isso não. Isso é igual S. Não é embora. E tem uma justificativa interessantíssima. Mas nunca mais você botar defeito na conjunção oposição. O cara fala assim, existe uma diferença, né? Causa, explicação. Agora, concessiva e adversativa, a primeira diferença. A concessiva consegue ser deslocada. Sempre. Sempre. Embora estivesse triste, foi a festa. Foi a festa, embora estivesse triste. Não tem problema algum. Inverti, joguei para lá, joguei para cá à vontade. Agora, quando envolve uma adversidade, uma adversativa, eu não posso. Tá, mais um detalhe que sim é semântico. Quando você trabalha com a conjunção concessiva, quando você fala assim, definir, como é que eu defino se é concessiva ou adversativa? Tento deslocar. Se eu conseguir, concessiva. Não conseguir, adversativa. É isso. Beleza. O que a concessiva tem de importante? Ela reduz o grau de importância da oração da qual faz parte. Como assim? Quando você trabalha com oposição, é uma oposição entre dois fatos, entre duas ideias. Isso aqui é uma ideia e isso aqui é outra ideia. Se o autor do texto pergunta qual é a ideia principal desse segmento, eu tenho de falar o quê? Que ele sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. Mas a ideia central, o que eu quis enfatizar aqui foi que ele sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. Por quê? Porque quando você tem uma concessiva, ela faz o quê com grau de importância? Ela diminui. Então, em grau de importância, o que é mais relevante para o autor desse texto aqui? A hora de formar o próprio grupo chegou. Isso é o mais importante. Ok. Só que se você traz... Mas é uma oposição. E se fosse uma oposição com a adversidade? O que a adversativa faz? O oposto. Ela aumenta o grau de importância da oração da qual faz parte. Olha que loucura. Você fala assim, olha, ele não estudou, mas passou. O que é mais importante? Passou. Ele não estudou, embora
tenha passado. Tenha sido aprovado. O que é mais importante agora? Que ele não estudou. Ainda que tivesse uma carreira de sucesso, solo de sucesso, sentiu que era hora de formar seu próprio negócio. O que é mais importante? Vou botar sinalzinho demais. O que é mais importante? Sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. O que é menos importante? Quero escrever essa mesma coisa aqui com embora. A mesma ideia. Isso aqui é a mesma ideia? Não. Mas eu quero escrever a mesma ideia, igualzinha. Eu quero botar o embora. Quero transformar essa adversidade em concessiva, mantendo o sentido. Que ele fala assim, ó, fiel ao sentido original. O que eu tenho que fazer? Então eu jogo, vai, embora não tenha estudado, bota assim, tá? Não tenha estudado, vírgula. Passou. Conseguiu a aprovação, foi aprovado. Isso é exatamente a mesma coisa. Só que se eu for classificar, eu classifico aqui como o quê? Oração o quê? Adversativa. E aqui? Oração concessiva. Qual é o mais importante aqui em cima? Mais importante. Passou. Menos importante. Não estudou. Qual é o mais importante? Passou. Qual é o menos importante? Não estudou. Quem elevou o grau de importância? Mais. Quem diminuiu o grau de importância? Embora. Quando ele fala isso, eu não precisaria nem ter dúvida. Olha o que ele falou aí, ó. Ele quer que você crie uma nova frase começando assim. Já tinha uma carreira, ó, ele começou assim, ó. Então essa oração que foi iniciada por já tinha uma carreira, ela vai possuir a conjunção? Vai ou não? Não. Então, ó, já tinha... Ela simplesmente, vamos pensar. Ela vai ter conjunção? Não. Então a conjunção que você vai colocar, seja qual for, ela vai estar presente em que oração? Sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. O novo texto vai ter a conjunção na segunda parte. E essa conjunção, necessariamente, para manter o sentido, ela tem que fazer o quê? Deixar essa segunda parte, continuando sendo a parte mais o quê? Importante. E qual é a conjunção que deixa a parte mais importante? É o embora ou é o mais? Ah, então é o mais, com essa resposta. Pegou a ideia? Eu acho uma questão maneira. Bacana, porque você tem duas oposições. Não é porque o som não ficou legal. Cuidado, porque esse negócio de som é meio... Não, porque eu li a correlação que você conhece, mas existem tantas possibilidades. Então vamos pensar, como é que eu sei se é concessiva ou adversativa? É claro que, em regra, quando você encontra numa prova de concurso, quando ele fala em concessiva, eu tenho esse trio aqui. Quando você fala em adversativa, eu tenho aquela cacetada que eu já tenho decorado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Como é que é a diferença entre elas? Quando eu bato o olho e falo, é concessiva. Quando eu consigo deslocar facilmente para o início do período. Conseguiu? Então ela é concessiva. Não, mas eu acho, o cara falou, ela é concessiva. Não conseguiu? Ela é adversativa. Beleza, é mais ou menos por aí. Pegou a ideia? Às vezes a gente força uma barra e começa um período com uma que seria adversativa. Ela deixou de ser. Ela passou a ser concessiva, se você forçar uma barra. Acabou, eu não posso fazer isso. Essa é mais ou menos a ideia, né, da diferença entre elas aqui. Aí, já que eu eliminei a conjunção disso aqui, eu vou ter que introduzir uma conjunção na segunda etapa, que semanticamente é a mais importante do texto que eu acabei de ler, eu vou ter que introduzir o mais, pô. Não vou introduzir o embora. Mesmo sendo duas oposições. Cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Cara, para que eu estou fazendo isso? Quando você está lendo um texto e você percebe que a relação entre um parágrafo e outro, dentro do mesmo parágrafo, ele coloca dois pontos de vista, não importa. Dois argumentos. Se você tem dois argumentos lá, né, se embolando lá no meio do texto, e um é oposto ao outro, e este cara apresenta uma diversidade, qual é o argumento mais importante? O que apresenta a diversidade. Ah, e tem uma concessão ali, um concessivo no meio da parada. É uma oposição, ele jogou a posição com concessiva. Você tem condição de ler e falar, o mais importante é este e o menos importante é este.
diante do texto que foi lido, podemos dizer que a ideia central é que o autor defende mais a ideia de... E isso você tem que tomar cuidado, né? Porque o texto deve ser, sempre tem oposição. A gente leu aí vários com oposição. Então, mas eu gostei dessa questão, que a primeira vez que você bate o olho assim e fala, pô, ainda que normalmente é concessivo. Então, cara, pô, embora. Nem lê o resto. Pá! Mas tem que ler, né? Senão dá chabu. Tudo bem? Foi? Beleza. Aí, ó. Vamos pegar agora. Deixa eu ver se eu tenho outra de conjunção. Tem. Mas eu teria que ler o texto. Não vou ler, não. Vamos voltar. É página 37. Página 37. Essa aí você já consegue fazer, tá? Rapidamente. Página 37. Questão... O que foi? Voltei? Ah, não, porque eu fui para o final aqui. Eu fui lá para frente e falei, vou voltar. Vamos lá, 37, questão 18 e questão 19. Questão 18 e questão 19. Quer ir na pressão? Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, 18. Observadas a regência e a flexão verbal, está correta a seguinte frase. Quando ele fala em flexão verbal, a gente já entende que é concordância. Aí ele vai usar a partícula ser, vai usar o sujeito oracional, ou vai usar um caso simples de concordância com sujeito simples, sujeito composto lá. Brincadeira é essa. Tá. E a regência? Quando ele fala em regência, normalmente ele fala em um pronome relativo, aquela história, né? Aí eu tenho o material de que você precisa. Eu vivo numa rua em que há tranquilidade. Esse em que, a que, de cujo, em cujo, onde, aonde, donde, né? Isso aí é mais a praia da FCC. Ela dificilmente vai colocar assim, o soldado obedeceu o patrão, o sargento. A regência está certa? Não vai fazer isso. Ela vai jogar no meio de um pronome relativo essa brincadeira. Aquela brincadeira que a gente faz no quadro direto, né? Tem jeito. Aí vamos lá. A casa que... Na época, nós instalamos... Bom, já começou errada. Por quê? A casa, aí tem esse que. Está retomando quem? A casa. A casa a qual nos instalamos, não é isso? Só que quem se instala em. Então não é que. Tem que ser o quê? Em que. Essa é a primeira parte, né? Primeira porrada, já está errada. Ah, Pedro, mas eu nem percebi. Por quê? Você não destacou a palavra que, você não classificou como pronome relativo e não buscou isso. Você tem que ter esse costume, senão vai dar, né, problema no dia da prova. Ó, a casa que na época, em que na época nos instalamos, era a que podíamos pagar. Era aquela a qual podíamos pagar. Quem pode pagar alguma coisa. Era a que podíamos pagar. Esse a é o quê? Pronome demonstrativo. O a. Ele é igual a quê? Aquela. Ele é igual a aquela. E esse que é o quê? Pronome relativo. Cuidado que o cara fala assim, pô, mas quem pode pagar alguma coisa. Essa preposição antes do que não cabe. Não. Isso não é preposição. Isso é um pronome demonstrativo. É diferente de a menina a que me referi é linda. Isso é uma preposição. A que me referi, porque quem se refere a. Mas quando eu falo a casa em que, não é que, em que na época nos instalamos, era aquela que podíamos pagar. Ok, mas tínhamos um pacto. Se todos se mantessem firmes, e aí, é mantessem ou é mantivessem? Mantivessem, né? Porque o manter, cara, o manter decora isso, né? O manter, ele é idêntico ao ter. Ponto final. Faça chuva, faça sol. O manter, existem alguns que não, mas o manter não. Vou botar aqui, ó. Manter é o man mais o ter. Meu amigo, você já falou alguma vez se eu tesse? Se eu tesse um brinquedo assim, eu ficaria mais feliz, se eu tesse. Não, nunca. Então assim, vamos lá. Eu tenho, presente, eu tenho, tu tens. Então eu mantenho, tu mantens.
Passado, eu tive, tu tiveste, eu tive, eu mantive, tu mantiveste. Futuro, sei lá, quando eu tiver um bichinho de estimação, ó, quando eu mantiver, se eu tivesse prestado atenção, se eu mantivesse, manter-se é bizarro, né? Muito errado. O manter vai. Manter-se firmes, né? Mantivessem firmes em seus empregos, moraríamos melhor. Aí vamos lá. B. Aborreceu-se de tanta conferência de abaixo-assinados e requis. E aí? Perfeito. E não é requis, não. É requereu. Aí o cara, por quê? Bom, você simplesmente vai olhar para o requerer e vai igualar ao vendeu. Porra, Pedro, sério? Sério. Você vai acreditar em mim. Apareceu requerer, não entra numa de que você fez isso. Pô, se o manter é o man mais o ter, o requerer é o re. É normal, né? Na batata. Letra A vem o manter, na letra B vem o requerer, o cara, pô, aí, já saquei. Não, sacou não. Foi sacado, né? Então, ó, requerer igual vender. Vamos lá? Eu vendi. Então, eu requeri. Ele vendeu. Então, ele requereu. Eu vendia. Ele requeria. E aí você vai lá. Eu venderei. Eu requererei. Aí começa. Cara, pô, é muita informação. Não. Apareceu requerer, ele é igual aqui, ó. Vender. Aí você vai conjugar o vender aqui, pô. Vender. Ah, Pedro, mas eu não sei conjugar o vender. Ferrou. Aí deu merda, tá legal? Realmente você tem que pensar aí. Vamos lá, a gente pensa outra situação. Ó, então requis não. Requis não, dá má vontade. Eu quis, então eu requis. Né? Não. E requereu transferência para outro setor da administração. B de bola erradíssima, né? Letra C tá assim, ó. Dizem que é ele que... E aí? Obstrói. E aí? Obstrói a discussão. É obstrói ou obstrui? Obstrui a discussão. Por isso, para defender-se, aludiu o nome do responsável pelo atraso. Aludiu. O aludir, tem que tomar muito cuidado com esse aludir, tá? Não é o caso, a gente já achou um erro. Mas, às vezes... A FCC mesma, ela admite a bitransitividade. Ele pode ser ou transitivo direto ou transitivo indireto. Quem alude a alguma coisa, ou quem alude a alguma coisa. E é mais pela segunda, transitivo indireto. Aludir a alguma coisa. É mais isso. Mas eu acho que neste caso aí ele nem se importou. A gente nem vai entrar nesse mérito, porque a gente já achou um erro. Mas se não tivesse achado, guarda e vê se tem alguma pior, né? Essa é a ideia. Na letra D, médio sim. Não, medio sim. Seu encontro, medio. O verbo é o verbo mediar. Gente, o mediar, a gente já falou disso. A gente falou do EAR, né? EAR. Deixa eu apagar aqui para falar um lado só. Ó, do EAR nós falamos. O que acontece lá no verbo que termina em EAR? Pedro, já falou, mas já foi tanto tempo. Vai, fala aí. Não para de olhar no caderno, porra. Vamos lá. Porra. Ó, vamos pegar aqui o verbo terminado em AR. Bora. Passear. Eu. Passeio. Bora, tu. Beleza. Passeias. Ele. Passeia. Nós. Passeiamos. Não, é passeamos. Vós. Passeais. Mas eles passeiam. Legal. Beleza. Quando você trabalha
um verbo terminado em EAR, aí eu posso falar com propriedade. Todos, sem exceção, todos possuem essa característica. No nós e no vós perdem o I. Ponto. Verbo pentear. Eu penteio, tu penteias, ele penteia, nós penteamos. Vós penteais, eles penteiam. Verbo frear. Eu freio, tu freias, ele freia, nós freamos. Vós freais, eles freiam. Tudo, todos. Agora, quando termina em IAR, nada acontece. Essa é a ideia inicial. IAR. Nada acontece. Quer ver? Criar. Eu crio, tu crias, ele cria. Nós criamos, vós criais, eles criam. Não importa. Apreciar. Eu aprecio, bora. Tu aprecias, ele aprecia, nós apreciamos, vós apreciais, eles apreciam. Só vai acontecer alguma coisa se ele fizer parte daquele famoso grupo formado pelas iniciais da palavra Mario, né? O que é Mario? Mário não. Mediar. Se fosse Mário, teria acento, ó. Ansiar. Remediar. Incendiar. E odiar. Odiar. Se o malandro fizer parte deste grupo, alguma coisa vai acontecer também no nós e no vós. Aí você vai estudar em conjunto. Ó, EAR, você perde qual vogal aqui? I. Vamos lá. Perde o I. Então, IAR perde o E. Exatamente isso. Um perde o outro. Olha que loucura. Tem que olhar para o outro. Vou fazer aqui. Verbo, qual é o nome? Mediar. Bora. Mediar. Eu. Medeio. Tu. Medeias. Ele. Medeia. Nós. Medeiamos. Não. Ó. O E perde qual? I. E o I perde qual? O E. Então não é mediamos, não, é me. É isso aí, ó. Mediamos. Vós. Mediais. Mas eles medeiam. Odiar. Criança fala muito isso. Eu odio você. Odio não. Porque ela pensa no crio, no aprecio. Odio. Odio você. Odio. Né? Eu odio não. Eu odeio. Tu odeias. Ele odeia. Nós odiamos. Não fala odeiamos. Nós odiamos você. Ninguém fala isso. Né? Nós odiamos. Vós odiais, eles odeiam. Então essa dupla dinâmica aí, EAR e IAR, pense num, né, sem pensar no outro. EAR perde o I. Todos. IAR, se for mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar, iniciais do Mário, né? Como vocês falam aí, o Marinho. Então você tem aí, ó, IAR perde o E. Em quais? Na mesma galera, no nós e no vós. Foi? Tranquilo? Aí ele bota aí. Medio. Isso é o quê? É o verbo mediar. Mediar faz parte do grupo? Faz. Então você fala medio ou medeio? Você fala medio ou você fala medeio? Medeio. Eu medeio. Foi ou não? Hã? Ué, mas não tá aí? Se fosse o verbo odiar, seria o quê? Odio vocês, mas... Ninguém fala o quê? É porque ele não vai botar o odiar, que seria muito bizarro, muito claro, muito simples. Ele bota o mediar, aí você fala assim, eu não tô acostumado a conjugar essa merda. Bota o medir, o cara, medir. Né? Faz aquela coisa assim, tipo, porra, maneiro. Medir, tô mediando. Ah, eu medir, eu mediar. Ninguém fala, eu medeio. Não, eu medeio, né? Difícil. Mas essa é a ideia. Cuidado, tá? Verbo incendiar, também já caiu em prova, né? Eu incendio o coração. Não, eu incendeio, né? Eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia, mas nós incendiamos, né? Então é sempre. Então é a R todos. E a R eu tenho que preocupar com o Mário. Tá legal? Tranquilo? Então aí tá errada, né? Medeio sim, eu medeio. Seu encontro com esse advogado mais experiente, pois sei como você está temeroso pelo poder de argumentação do promotor.
Beleza. Foi? Tranquilo? Tá errada. E a letra E, pô, adivinha, é a certa. Vamos achar um erro? Não tem, pô. Ó, ressentiu-se com razão da... Quem se ressente, deu alguma coisa. Da oposição da prima e pensou que se expusesse... Olha que legal. Expor é derivado de que verbo? Por. Hoje 7h15 da manhã, eu corrigi uma questão, né, aqui na sala, aquela turma do café da manhã. Aí a menina trouxe o verbo apor, no imperativo. Cara, esquisitaça a frase. Ela, o verbo apor, falei, apor. Aí o moleque, o que é apor? O que é apor? Em cima de uma coisa que já foi colocada, né? Como se fosse um colocar novamente. Então, maneiríssima. Eu tive que conjugar o verbo apor. Ela, não sei conjugar o verbo apor. Falei, você não vai conjugar o verbo apor. Você vai conjugar o verbo pôr. E vai introduzir o a depois, pô. Acabou. Eu ponho, eu aponho. E assim vai, tá? Mesma coisa com manter, mesma coisa com todos. Então, aí tem, ó, expusesse por quê? Pusesse. Então, expusesse. Tá certíssima, com calma seus motivos, poderia obter sua concordância, ok? Então, o gabarito 18, letra E. 19. Vai lá, mesma prova. Questão 19. Vou dar 20 segundos. Pode falar. A questão anterior que você explicou, Aham. é que aqui ele fala que é o sentido original, aí eu entendi que era mais. Mas se ele falasse a mesma função sintática, seria embora? Como assim, mesma função sintática? A oração inteira. Porque assim, vamos pensar aqui comigo. Quando ele mexe com conjunção, dificilmente ele vai mexer com função sintática. Ele fala assim, quando ele quer mexer com função sintática, mantendo a... Não é a função sintática que ser, né, manutenida, né, não é mantida. Ela tem que ser preservada a correção gramatical. Às vezes ele só se preocupa com o sentido, ou com a correção gramatical, ou com os dois. Aí ele ficou preocupado com o quê? Com o sentido. Eu quero que você entenda o seguinte, as pessoas, porra, se eu coloco embora, pô, o negócio fica esquisito, porque a correção gramatical não... Mas isso me interessa? Nesta questão? Não. Então, mesmo colocando embora, mesmo se coubesse a forma verbal certinha lá, aí é ferir o quê? O sentido. Mas ferindo a correção gramatical, isso me interessa? Não, não para essa questão. Mas ele quis o sentido. Então, neste caso aí, o cara, pô, o melhor seria ir embora. Não. O melhor seria uma conjunção que aumentasse o grau de importância da oração seguinte. E qual é? A adversativa. Então, a adversativa não é um embora. É sim o mais, o entretanto, o todavia. Pegou a ideia? O que você está pensando é, ele nunca vai falar mantendo a mesma função sintática, porque está falando de uma oração. Eu troquei aí de subordinada para coordenada. Não tem como fazer a mesma função sintática, porque função sintática só subordinada. Coordenada não exerce função. Aí você não tem, você está trabalhando com sentido mesmo. Entendeu? Legal? Porque é meio puxado mesmo. Meio loucão. Legal. E aí, vamos lá? Tá. É. Porra, desculpa, tá? Nem percebi. É bilateral. Ah, sim. É bilateral, letra E. Porra, sacanagem. Eu nem desculpa, nem falei pra vocês. Eu tô guardando informação, porra. Porra, tô aqui. Caralho. É comigo. E aí, vamos lá? Caraca aí, 19. A frase em que a concordância respeita as regras gramaticais, ele quer a concordância correta.
Ele falou se a concordância é verbal ou nominal? Não, normalmente é verbal. Normalmente é verbal, mas vale o que aparecer aí. É legal? Cada um, meu irmão, acabou. Quando aparece o cada um, você obrigatoriamente concorda com o numeral. Na verdade, eu até falo mais. Quando aparece numeral no sujeito, normalmente ele assume a concordância. Olha que loucura. Ó, quando você fala isso aqui, ó, olha só. Numeral. Mais de um aluno. Bora, eu boto o quê? Faltaram ou faltou? Faltaram. Dá uma vontade de falar faltaram. Porra, mais de um, o cara já pensa como? Plural. Então vamos pensar assim, a regra. Não dá para explicar a concordância inteira, né? Claro que não, mas a regra é, apareceu o numeral na parada? Apareceu. Então, em regra, a concordância é com numeral. É a numeral. Ó. 1% dos alunos. Normal. Em regra. Tá valendo a concordância com quem? Com o numeral. É que às vezes eu posso concordar com o numeral de forma obrigatória, ó. Passou, mas eu sei que é plural, esqueça a ideia. E quando tem porcentagem, por exemplo, eu posso falar passou e posso falar também o quê? Passaram quando aparecer aqui uma especificação. Enfim, mas isso não é a regra. A regra é o quê? Concordar com o numeral. Cada um do grupo, cada um dos alunos, cada um das meninas, cada uma. Qual o numeral? 1. Singular. Essa é a ideia geral. É que em algumas situações cabe mais de um tipo de concordância. São exceções. Porcentagem, a maioria e coletivo. Essas são 3 exceções. Então, quando você fala em porcentagem, veio especificada? Veio. Cabem as duas. Quando eu falo em a maioria, ó, a maioria dos alunos veio especificada? Veio. Não é numeral não, mas ó, a maioria passou ou dos alunos o quê? Passaram. E com coletivo, uma quadrilha de ladrões assaltou ou assaltaram. Em regra, o trio de concordância que cabem as duas e tal, com o termo principal ou com a particularização, é este trio aí. Agora, quando aparece cada um, mais de um, menos de 2 é violento, menos de 2 alunos. Passou ou passaram? Passaram. Pô, Pedro, mas pô, menos de 2 só pode ser singular, parceiro. Mas passaram, pô. Tem que concordar com quem? Com o numeral. Essa é a ideia, tá? A lógica da concordância não é sentido. Eu sei que muitas pessoas pensam concordância ideológica. Isso acontece em raríssimas situações. Quer ver uma concordância interessante quando eu grito assim na janela? Flamenguistas, somos campeões. Qual é a lógica disso? Flamenguistas, o correto seria o quê? São. Os flamenguistas são campeões, concorda? Flamenguistas, somos campeões. Eu me incluí e dane-se, tá certo. Ok. É ideológica. Ó, maneiro. Mas isso são raríssimas situações. A regra é, concordância é palavra com palavra. Qual é a palavra que vai gerar concordância? Numeral. Qual é a palavra que vai? Numeral. Qual é a palavra? Maioria. Porra, em algumas exceções, é um núcleo. Núcleo. Isso é um núcleo. Em algumas exceções, o cara vai concordar com algo que não é núcleo. Aí tudo bem, são aquelas exceções. Porcentagem, isso aqui não é núcleo. Concordou com isso, pode concordar. Maioria, isso aqui não é núcleo. Pode concordar. E coletivo, que também não vai ser núcleo, vai poder concordar. Mas em regra, concorda com o núcleo, né? Então, ó, cada um dos interessados em participar dos projetos, cada um devem ou deve? Deve apresentar. Percebeu que o numeral está aqui e lá na outra linha tem um verbo. Isso que a FGC faz, é característica dela. Se você tiver preguiça, já era. Tem que olhar até o final. Uma proposta de ação e uma previsão de custos. Acordos luso-brasileiros, cuidado,
com isso, tá? Porque luso-brasileiros é plural de adjetivo composto. Então, variou o último elemento. Ok. Né? Acordo é o substantivo e o luso-brasileiros, plural, né? De luso-brasileiro, luso-brasileiros, que é aquela característica. No adjetivo composto, o plural acontece com o último elemento. Exemplo, é azul claro, ternos, azul claros. E assim vai, o último elemento que varia. Essa é a lógica, em regra, né? Mas tá certo aí. Acordos têm, com acento de plural, ok? Tem sido recebidos. Por que você botou como correto esse tem sido recebidos? Tem sido recebidos não é uma locução verbal? É ou não é? Qual é o principal? Recebidos. Então vamos pensar sempre no principal. A gente já falou, já bateu esse papo, né? Principal. Se o principal estivesse sozinho, você falaria assim: acordos luso-brasileiros recebeu ou receberam? Ou recebe ou recebem? Não importa o tempo. Recebe bem. Mas ele está sozinho? Não. Então quem é que vai variar para ele? O auxiliar. Então o auxiliar vai variar. Qual é o auxiliar? Lá o primeirão, ó. Tem. Por isso que ele foi pro plural. Ia ser: acordos luso-brasileiros recebem. Não. Tem sido recebidos. Aquele tem lá na frente é que está assumindo a concordância, que é o auxiliar. Perceba que é a mesma lógica do erro. Porque o erro está aqui, ó. Com entusiasmo. O que sugere que, aí vai assim, haverá de serem cumpridos fielmente. E aí? O que haverá de serem cumpridos fielmente? O que serão cumpridos? Os acordos. Tá, mas qual é o principal dessa brincadeira aí? Cumpridos. Ser cumprido, enfim. Os acordos é cumprido ou são cumpridos? São. Então, haverá de ser... haverá de serem, né? Ou haverão de ser cumpridos? Haverão de ser... Ah, caramba, pô, mas é o verbo haver, Pedro. Caguei. Pô, o verbo haver tá como auxiliar. Se você chega e fala assim pra mim, ó, deve haver. Deve haver, não, desculpa. Deve ser 2 horas. Pronto. Deve ser 2 horas. Tá certo ou tá errado? Eu penso assim, ó, muito simples isso aqui, ó. Auxiliar, ser é o quê? Principal. O ser sozinho ficaria como? É 2 horas ou são? São, mas ele tá sozinho? Quem é que vai pro plural pra ele? Então eu falo o quê? Devem. Sempre. Aí o cara vem assim, pô, sempre, ó. Deve existir alunos. Pronto. Qual o principal? Existir. Tem auxiliar aqui, ó. Sozinho ficaria existir alunos ou existem? Ah, então é dever ou devem? Devem. Ele não está sozinho, então não vai para o plural. Quem vai para o plural? O auxiliar. Aí eu resolvi mudar. A de existir alunos. A preposição, ela liga uma locução, tá? Sem problemas. Esse aqui é o quê? Auxiliar. Esse aqui é o quê, gente? Principal. Vem comigo. Existir alunos ou existem? Existem. Ele iria para o plural, mas ele está sozinho? Quem é que vai para o plural? É o haver, não importa, ele é auxiliar. Então eu falo a de existir ou onde existir? Não, é a mesma ideia disso aí. Só que aí ele colocou 3 verbos, pô. Ah, mas tem problema, 3 verbos, caralho. 3 verbos. Ué, aí tem aí, ó. Haverá ou haverão de ser cumpridos? Haverão de ser cumpridos. De serem, haverá de serem. Haverão de ser cumpridos. Haverão de ser cumpridos. Foi? Beleza? Então, letra B está errada. Letra C. Quanto mais discussão houver, ou houverem, houver, né? Verbo haver, no sentido de, independentemente do que seja. Sobre as questões pendentes, mais se informarão, com certeza, aqueles se informarão, mais se informarão,
os que têm, aqueles que têm, plural, concordando com o os, que está no anterior. Quando tem pronome relativo, você concorda com a palavra do pronome relativo ou com quem ele está se referindo? Com quem ele está se referindo, sempre. Beleza. Então, ó, que tem de decidir os próximos passos do processo. Letra C, gabarito. Letra D, procede por uma questão técnica, segundo os especialistas entrevistados, olha quanta coisa ele vai botando. E blá, e blá. Aí ele fala assim, procede às medidas divulgadas. Sacanagem isso. Ele vai botando uma porrada de coisa. Ó, procede. Aí você já esqueceu o procede, já tá nem aí pra ele. Aí vem, por uma questão técnica, pô, aí, por uma questão técnica. Segundo os especialistas entrevistados, as medidas divulgadas, meu amigo, já esqueceu o procede. Mas como é que seria uma ordem direta? Uma ordem natural. As medidas, bora, divulgadas, procedem. Elas procedem. Então não tá errado, isso aí tá erradíssimo, né? Procedem, tá? Erradíssimo. É bilateral, sem dúvida alguma. Sacanagem, ainda boto sem dúvida alguma. Pô, nada a ver. Há os interesses pela exploração. Os interesses pela exploração desse tipo de negócio são bilaterais. Pô. Por isso, os países envolvidos terão de fazer comissões mútuas. Ó, terão de fazer, né? Terá de fazerem, né? Terão de estar certinho. Então, o erro está no E. São bilaterais e bilateral também. Como houve um erro aí, são bilaterais. Não é são bilateral também não. Tá legal? Então, número 19, letra C. Foi? Tranquilo? Legal. Não entendi. Mais informação. Veja se informarão. Não entendi. Ah, o de jogar o pronome pra frente? Não, primeiro que a questão não é disso, mas é de concordância. Mas neste caso aí, não. É uma próclise obrigatória. Porque quando você fala assim, mais, você sabe quantos? É como se fosse muitos. Muitos se informarão. Mais se informarão, não é isso? Tá, então esse mais aqui, ele tá aqui como o quê? Como um pronome. O quê? Muitos se informarão. Esse muitos seria o quê? Um pronome que é indefinido. E pronome indefinido é a palavra atrativa. Como se fosse um não. Você falaria não informarão-se? Ou informação? Não, você falaria o quê? Não se informarão. Mesma coisa neste caso aqui. Esse carinha é um pronome indefinido que atrai. Então, neste caso, mesmo que você falasse, não, a questão de colocação pronominal estaria certa. E detalhe, obrigatória. Se você colocasse mais informação, eu ia falar que a mesóclise é errada. Porque a próclise é obrigatória. Ele puxou o cara. Entendeu? Então, são algumas palavras atrativas que a gente tem que saber. Quais são? A gente já falou disso. Acho que não, né? Palavra negativa, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido e demonstrativo e conjunção subordinativa. Olha que detalhe gostoso. Conjunção subordinativa. Adversativa ou concessiva? A subordinativa. Eu escrevi. Como é que passa batido? Eu falei oração concessiva. Oração adversativa. Tá. Eu quero qual é que atrai? A conjunção subordinativa atrai. Qual que atrai? A adversativa ou a concessiva? Concessiva, porque a concessiva que faz parte das subordinadas, né? Então, se você for reescrever uma frase de forma correta, em que haja uma questão de colocação pronominal, e você reescreve, se preocupa com o sentido, tá na moral, tudo certo, e você vai pecar na colocação pronominal porque não percebeu que era uma conjunção, sei lá, subordinada. Né? Então, tem que tomar cuidado com todo o contexto, né? Rasteira às vezes. Foi? Tranquilo? Então, número 19. Posso seguir? Foi? Beleza. Aí, ó, tem outra questão aqui do tipo... Isso, aqui são aquelas bizarrices, mas essa não foi bizarra. Ufa, graças a Deus. Ó, página 43. Agora eu vou falar certo. Vamos avançar para a página 43. Tá legal? Por favor. 43, questão número 12. 12.
43. Foi. Questão 12. Vozes verbais. Voz passiva. E aí? Questão 12. É 12 ou é 12? 12. 8 mais 7, 14 ou 14? 15. 8 mais 7, presta. 8 mais 7. Porra, só somar. Tá entendendo? Cara, tanto faz é foda, ó. 8 mais 7, 14 ou 14? Tanto faz, porra. Cara, 15, né? Qual é? Cai relembro nessa porra, né? Aí, porra. Ela sério. O cara fica na pressão, 8 mais 14 ou 14? Tanto faz. Porra, 15. É, né? A pergunta foi uma, você responde outra por indução. Gostoso demais trabalhar aqui só. Vamos lá. Então, 12. Caraca, mó doideira, né? Porra. O trecho que admite transposição para a voz passiva encontra-se em... Caraca, muito fácil, na moral. Aí o cara, questão de vozes verbais. Nada a ver, mano. Não é questão de vozes verbais. Não é nada disso. Não tem que saber voz passiva pra cacete. Aí o maluco fala, caiu voz passiva. Não caiu. O conceito que vai definir isso não é de voz passiva. É de transitividade verbal. Acabou. Só isso. O que eu preciso ter em toda e qualquer voz passiva? Sujeito paciente. E o sujeito paciente era o que na voz ativa? Objeto direto. E o objeto direto foi exigência de que tipo de verbo? Então vamos lá de novo. Ó, toda voz passiva tem que ter o quê? Sujeito paciente. E o sujeito paciente era o que na voz ativa? Objeto direto. E o objeto direto foi exigência de que tipo de verbo? Verbo transitivo direto ou transitivo direto e? Então posso falar que para ter sujeito paciente eu preciso de objeto direto. Para ter sujeito paciente eu preciso de objeto direto que preciso de verbo transitivo direto. Para ter sujeito paciente eu preciso de verbo transitivo direto. Vou encurtar o caminho. Então a questão de transitividade. Se aparecer um VTD ou um VTDI, supimpa. Já posso fazer voz passiva. Certo? Se o verbo for VTD ou VTDI, posso fazer voz passiva, certo? Certo? Então tá, então eu quero que você faça a voz passiva desse aqui. Não, maneiro, isso aqui é maneiro. Não, porque... Ué, mano, ué. Não, o cara, eu só trabalhei aqui com o conceito normal, né? O cara fala, pô, eu, hein, bobeira. Houve aluno aqui, pronto. Aluno é sujeito? Não, por quê? Porque o verbo é impessoal, né, pô? O verbo haver no sentido de tipo, essa você pra caralho. Ó, então eu vou botar aqui alunos. Vai mudar alguma coisa no verbo? Não, claro que não. Houveram? Não, houveram não. Houve alunos. Pô, se ele não é sujeito, ele é alguma coisa, maluco. Tá completando a ideia do verbo. Pô, ele não é sujeito. Ele é o quê? Objeto? É isso mesmo. O verbo haver no sentido de existir, verbo transitivo direto. E este carinha aqui, objeto o quê? Quando tem objeto direto, pode fazer voz passiva. Vai, faz aí. Quem fizer, na moral. Porra, eu ia falar uma besteira. Mas... Hã? Tem que ter sujeito pra quê? Então, o objeto direto vai virar sujeito paciente. Ai, uma outra coisa que eu ia falar. Acertinha, agente da passiva. Beleza, mas beleza, então vamos pensar. Quando a gente fala assim, toda voz passiva tem que ter sujeito paciente. E agente da passiva. Pode estar escrito ou não. Pode ser determinado ou não. Por exemplo, elas compraram o livro. Bora. O livro foi comprado por elas. Compraram o livro. Sabe quem comprou? Não, mas ele existe? Existe ou não existe? Existe. Faça a voz passiva. O livro foi comprado. Conseguiu fazer. Porque ele existe. Só é indeterminado. Neste caso aqui, não é indeterminado. Ele não existe.
Quando a gente fala assim, o verbo impessoal é aquele que não possui o quê? Sujeito. Ele não possui, não tem. Então, quando você fala assim, basta ter um verbo transitivo direto e um objeto direto para que se possa fazer a voz passiva. Certo ou errado? Errado, desde que ele não seja o quê? Verbo impessoal. Agora, perguntar para você um negócio. Entendeu isso aqui? Se o verbo for impessoal, então, você gosta da parada, ó, presta atenção. Então, eu posso falar que se o verbo for transitivo direto, olha que apetitoso agora. Se tiver objeto direto, maluco, e se tiver sujeito, porra, eu sempre vou poder fazer a voz passiva. Certo ou errado? E aí? É ou não é? Então faz aqui pra mim, ó. Pedro comeu do bolo. Faz aí, faz a voz passiva aí pra mim, maneiro, vai lá. Porque não, porque eu tenho um verbo pessoal, tem sujeito na parada. O verbo é transitivo direto. Porra, esse cara é ou não é objeto direto? Porra, mas ele é objeto direto. Então tem duas paradas que tem que ver. Pra ter voz passiva tem que ter o quê? Verbo transitivo direto, que não tenha objeto direto preposicionado e ainda tem que ser um verbo pessoal, pra ter sujeito. Pronto, então agora eu amarrei, sempre. Se isso acontecer, meu irmão, aí não tem erro não, não tem exceção, acabou. Mas também depois disso, né? Porra, tirei, né? São duas. Verbo impessoal faz voz passiva? Não. Objeto direto preposicionado pode? Não. Então, se o verbo for pessoal e o objeto direto não for preposicionado, bingo, garantido a voz passiva. Foi? Tranquilo? Cuidado com isso. Pode ser uma questão violenta, trolhuda, que ninguém vai acertar. Ninguém. Cara, todo mundo aqui, eu não vi um aluno falar assim, porra, verbo de cara. Então, a mesma sensação que você está tendo, o cara vai ter na prova. Só que eu tô alertando hoje. Será que alguém tá alertando pro amiguinho? Não sei. Espero que não. Vamos lá. Então, ó, o trecho que admite transposição para a voz passiva encontra-se em, ó, que estão no nível dos olhos do comprador. E aí? Tá, mas o quê? Tá, não é esse, porra. Ah, não, peraí, vai. Vamos classificar o verbo, poxa. Verbo de ligação? Sabe por que você falou verbo de ligação? Sabia. Vai, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer. Ah, caralho, negativo. Para de bobeira. Parou. Né? Parou. Então vamos pensar aqui rapidamente no verbo de ligação. Pô, porque se você depende disso para acertar uma questão de voz passiva, quando for aquela questão, o verbo possui a mesma transitividade, vai dar merda. De lugar? Tá, beleza. Então o verbo é o quê? Intransitivo. Mas dá uma vontade de falar de ligação, vem na cabeça. Pá, de ligação, porra. Aí, ó, está. Estou feliz, né? Você esquece até o que tá escrito. Ó, é, isso mesmo, verbo intransitivo. Olha só, vou colocar aqui 4 frases rápidas. Ó, quando você fala assim, vamos rápido aqui. Ó, Pedro, faz difícil, hein? Comprou livros. Difícil. Pedro necessita de livros. Pedro deu o livro ao aluno. Pedro morreu. Pedro, vou botar mais 2. Pedro é alegre. Pedro chegou alegre. Vamos classificar. Vamos lá? Pô, a primeira é mais difícil, vai. Quero todo mundo participar na primeira, porque a ordem é meio escrota, ela é decrescente. Você começa bombadão, aí tu vai tomando uma porradinha aqui no meio, daqui a pouco tu tá ó, murchinho, ó, vai. Pedro é o quê? Sujeito. Presta atenção no que eu vou falar. Comprou
Quem compra, compra. Verbo transitivo. Bora, livros, objeto, o quê? Ok. Pedro necessita de livros. Eu vou fazer o que você está falando. Bora. Pedro, sujeito, necessita. Quem necessita? Vai, necessita. Então, verbo transitivo, indireto. De livros, objeto. Certo. Parabéns. Aí começou a ficar mais tenso. Eu botei certo, eu vou, porra, agora vai. Ó, Pedro deu o livro ao aluno. Pedro, sujeito. Essa parte acabou de participar. Sujeito, porra. Bora. Deu. Deu. Quem dá alguma coisa. Sem medo, porra. A prova é tua, porra. Eu, hein? O livro, objeto o quê? Beleza. O aluno, objeto indireto. Certo? Vai. Pedro morreu. Pedro. Aí, viu? Essa parte aí, ó. Vai. Morreu. Verbo intransitivo. Eu vou completar aqui. Ontem, tadinho. Porra, foi foda. E aí, ontem é o quê? Tempo é maneiro, mas vai lá, vai. Adjunto, adverbial de tempo. Porra, maluco. Ah, Pedro, tá fácil demais. Então, esse é o momento que é maneiro. Ó, Pedro é alegre. Sujeito. Alegre é o quê? Um predicativo do... O que é predicativo? Qualidade, característica, não importa. Beleza? Tá. Então uma característica eu vou chamar de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Esse cara é o quê? Verbo de? Legal. Pedro. Desculpa. Pedro. Sujeito. Alegre. Predicativo do sujeito. Bora? E o verbo? Intransitivo. Ele não é de ligação, não. Ah, tem predicativo do sujeito e sujeito. Verbo de ligação. Esse contexto é 6 Gran Rio. Que aí o cara fica naquela... Ligação, pá! Predicativo do sujeito, verbo de ligação. Vai! O maluco acredita e vai, é certa questão. Só que a eficiência era tão escrota que ela coloca isso direto. Isso aqui acontece quando você consegue falar assim: Pedro chegou alegre, Pedro chegou e estava alegre. Quando couber isso, ou seja, por que ele não é um verbo de ligação? Porque o verbo chegar, ele indica ação. E verbo de ligação não indica nada, ele só liga. Todo verbo que for um verbo de ação não vai ser de ligação. Não pode ser. Chegou. Ação de chegar. Ele chegou. Quando eu falo Pedro é, a ação não tem. Então ele é de ligação mesmo. Então vamos definir. Mesmo ideia da voz passiva lá, né, que eu falei, vamos definir. Quando é que o verbo vai ser de ligação? Basta ter predicativo do sujeito e sujeito para ser de ligação? Não. Tem que ser predicativo do sujeito e sujeito e o verbo não pode indicar o quê? Ação. Aí ele vai ser de ligação. Foi? Tranquilo? Legal? Caramba! Vamos lá. Então, que estão no nível do... Esse verbo é intransitivo aí. Não é o caso não, tá? É intransitivo e adjunto adverbial. Ó, o consumidor já não precisa do vendedor. O que me interessa para a questão? Precisa. Bora. Quem precisa, precisa de verbo transitivo indireto. Então, do vendedor, objeto o quê? Indireto. Foi. Outra. A história, na história, houve tal concentração de imagens. Olha aí. Houve o quê? Concentração de imagens. Verbo haver, no sentido de existir. Se você aprende, porque isso é decorado, tem tabelinha bizu de banca de jornal. Verbo impessoal, haver no sentido de existir, ele é transitivo direto. Aí você linka essa informação com a informação de, com verbo transitivo direto, eu tenho voz passiva, vai dar merda. Este cara é transitivo direto? É. O verbo haver, no sentido de existir, ele é transitivo direto. Por quê? Concentração de imagens, é sujeito isso? Ou não? É ou não? Não, por quê? Porque o verbo não tem
Sujeito. Mas ele é transitivo direto? É. Se fosse uma questão, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do fulano de tal lá em cima, se o cara fosse verbo transitivo direto, isso aí seria uma resposta possível. É que a questão não é disso, a questão fala, é permitida a passagem para voz passiva. Aí o cara olha lá, verbo haver, transitivo direto. Tal concentração da objeto direto. Posso fazer voz passiva? Não. Aí é exceção da voz passiva. Caiu no FCC. Então não basta ter verbo transitivo direto nem objeto direto. É que muita gente só pensa no haver, graças a Deus. Os caras que fazem a prova. Pensa no verbo haver só com a característica. Ele é impessoal. Mas não atrela o cara à voz passiva. Aí então você passa batido por ele. Você faz assim mesmo. Pedro comprou o livro foi comprado por Pedro. Tá. Houve aluno. Não deu. Não dá não. Você faz isso. Mas não é assim que se faz uma questão. Não pode ser assim, pelo som. Tá? Às vezes ele coloca um texto aí, sei lá, do Machado de Assis e escrotiza. Ó, então a letra C não pode por quê? Porque ele não é VTD? Não. Não pode porque ele é o quê? Impessoal. Acabou. Foi? D. As mercadorias são não apenas visíveis. São visíveis, não apenas visíveis, não é uma característica? É ou não é? É, se é uma característica, isso é um predicativo. De quem? Das mercadorias, que funciona como o quê? Sujeito. O verbo não indicação, mole. Verbo de ligação. Legal, também está fora. Não posso fazer. E a publicidade invadiu as revistas. A publicidade sujeito invadiu. Quem invade, invade alguma coisa. Verbo transitivo. Direto às revistas, objeto? Direto. Pô, vamos lá. Tem VTD? Tem. O objeto direto sempre a posição? Tem. O verbo é pessoal? É ou não é? É. Então, meu irmão, pode fazer. Essa aí pode. Foi? Tranquilo? Mas ele joga na letra C um VTD que não cabe voz passiva. Perceba isso. E esse tipo de questão atrapalha quem estuda muito. Que o cara que estuda pouco, ele não vai se ater a essa informação. Ele vai falar assim, porra, verbo haver impessoal. Mas quando o cara estuda muito, ele sabe muito. Ele fala assim, pô, ele fica atrapalhado, mané. Ele atrapalha, começa a dar pane na hora. Mas não tem jeito, a gente tem que saber muito e saber controlar isso. Então, 12, letra E. Interessante, né, questão? Aí, ó, questão bole. Página 47. Página 47. Vamos lá. Pegar algumas de verbo, né? Só pra gente dar uma porrada nelas. Página 47, questão 5. E eu quero ver você classificar na moral. Não é só acertar, não, pô. Tem que acertar, cara. Tem que fazer. Sabe por quê, Cadu? Se você não justifica aqui, vai cair um verbo intransitivo, vai dar pica. Aí vai ser trolha. Porra! Na moral, de verdade, se cai isso aqui na prova e o maluco joga de ligação, eu garanto a você, Pedro chegou alegre. Se maluco joga verbo de ligação, não é só flamenguista não, mas a gente tá acostumado. Pô, a torcida do Flamengo inteira, não. Vasco, Flamengo, todo mundo, geral. Até Botafogo, Fluminense, que ele, né, tricolor. Então, ó, Pedro chegou alegre, irmão. Verbo de ligação. É verbo de ligação, é o cacete. Ele é verbo intransitivo. Foi? Beleza. Cuidado com isso. Beleza! Ai! Aí. Ó, a Amazônia tem também a maior bacia fluvial do mundo. Bacana, né? Qualquer mesmo, pô, maneiraço. Amazônia, pô, queria morar lá. Ó, essa bacia, né? Ó, a Amazônia tem. Quem tem alguma coisa. Verbo transitivo? Direto. Eu vou sublinhar apenas o que me interessa. Qual o sujeito da frase? Amazônia. Sujeito. O verbo tem. Ele é verbo transitivo? Direto. Qual é o objeto direto? Uma bacia. Legal. Então isso é o que me interessa. Aí beleza. Nas frases transcritas do texto 1.
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. Lembra que eu falei? Quando cai esse tipo de questão, geralmente cai com verbo transitivo o quê? Direto. Mas isso pode mudar na sua prova, tá? Normalmente cai. Mas vamos analisar. Letra A. A perda de ambientes naturais é maior numa região. E aí? Esse verbo é o quê? E por quê? Hã? E aí? Vamos lá, porra. Vai, maneiro. Vai, vamos classificar tudo. Você sublinhou o primeiro termo, que é aquele que a gente mais conhece. A perda de ambientes naturais. Isso é o quê? Sujeito. Se eu falo é menor, é maior, é grande, é pequena, é gigante. Maior é o quê? É uma característica. Então é um predicativo. Predicativo do sujeito. Verbo no indicação, claro, verbo de ligação. Beleza. B. Então não é. Né? Letra A não é. B. A maior parte está no Brasil. Verbo transitivo? Intransitivo. No Brasil é o quê? Adjunto adverbial de? Porra, então o verbo é intransitivo. Foi. Outra. C. As florestas de várzea sofrem mais com a ocupação humana. Fala. Valendo dinheiro. Porra, aí eu vou mudar a resposta. E aí? Tu falou transitivo indireto. Tá, e você? Intransitivo. Por quê? Quem sofre, sofre? Não, classifica tudo. Vamos classificar a parada toda? Pô, maneiro. Pô, dá uma vontade de falar quem sofre, sofre com. Não dá, não? Fala assim, sofro por amor. Né? Não vai te chorando, sofri por amor. Você fala assim, pô, tá sofrendo por quê? Por amor. Não é a causa. É ou não é? Eu sofro com mosquito. Porra, eu sou alérgico. Eu sofro com mosquito. Eu sofro por causa do mosquito. Vamos ler agora, vamos ler. As florestas de várzea, esse é o sujeito, sofrem por causa da ocupação humana. Sofrem por outros motivos também, mas sofrem mais, esse mais aí tá para atrapalhar, claro, por causa, ou seja, com a ocupação humana. Sublinhe esse com a ocupação humana e classifique para mim. Se é causa, é o quê? Adjunto adverbial de causa. A sua raciocínio foi quem sofre, sofre com. E não enxergou a causa. Então você classificaria como transitivo indireto, mas não é. Se é adjunto adverbial, o verbo é o quê? Intransitivo. Pegou a ideia? Tranquilo? Isso acontece direto, cara. Direto, 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 direto. Tá? Direto. Outra. Então não posso, né? Não posso. Outra. Que levam direta ou indiretamente à perda de habitats. Vou colocar assim, ó. Vou inventar um contexto, tá? Não vou voltar ao texto, não. Poluições, destruições que levam direta ou indiretamente a... Isso é o quê? Alguma coisa levou a isso. Não é isso? Então, quem leva, leva a, neste caso. Verbo transitivo indireto, a perda de habitat, objeto o quê? Indireto. Legal. Direta ou indiretamente é somente o modo. Certo? Seria uma adjunta adverbial de modo. Direto ou indiretamente, mas, pô. E a letra E, chuchu, beleza. Tá aí, ó. Que detém 69% da área coberta pela floresta. Quem detém, detém alguma coisa. Verbo transitivo, direto. 69% da área, objeto direto. Resposta, letra E. Foi? Tranquilo? Vamos lá, vira a página aí, na 48. Coloca na questão 7.
Vamos lá. Podemos? Dá 20 segundos, vai, pra você pensar aí. A questão é papum. Na ordem. Eu tenho ouvido tuberculoso. Cadu, já aconteceu a aula do Mota e do... Pô, galera, ó, vale a pena, hein? Amanhã começa? Pô. Tem vaga ainda? Porque o pessoal aí, o Sobral é sacanagem, né? Objetivo demais. Sacanagem mesmo. Sacanagem. O maluco consegue... E ele é maneiro que ele dá aula de constitucional e administrativo. Então, em alguns momentos ele vai dar uma... Vai misturar o constitucional e o administrativo, que é o ideal, né? Mas aí o Mota vem com o administrativo pesado também, que o Mota é fantástico, então eles estão bem servidos aí. Vamos lá, façam, deixa eu fazer não. Ó, que converte grandes extensões de floresta em pastagens. Tá legal? Bora, quem converte alguma coisa. Verbo transitivo, o que me interessa é o verbo transitivo direto. E qual é o objeto direto? Grandes extensões de floresta. Então, se eu pegar isso aí e transformar na voz passiva, eu só preciso saber uma coisa. Qual o tempo verbal? Qual o tempo verbal aí? Do converte? Presente do indicativo. Então, ó, tinham, foi, deveria e foram, tá de sacanagem, né? Não preciso nem saber nada. São, né? Ah, mas eu vou analisar. Tá bom, aí vamos jogar, ó. Grandes extensões de florestas são o quê? Convertidas. Então, realmente, gabarito letra C. Muito fraca essa questão. Legal? Muito fraca mesmo. Até... Hã? Essa você acertou, né? Porra, mano. Aí, cara com maluco, de 10, tem 9 de interpretação. Ele acerta 9 de interpretação, a única de gramática ele erra. Ele. Tem 20, tem 19 de interpretação. Ele acerta 19. Uma de gramática ele vai errar. Agora, se tiver 19 de gramática, fala. Qual é, mano? Eu bebo uma água, tomo café, pessoal. Vamos lá.